Quinta-feira, hein? Tava com saudade, 18 de julho de 2018. Sinceramente não lembro quando foi a última rodada do Campeonato Brasileiro, até por esse período de Copa do Mundo. Não, tô brincando, claro, né? Foi antes, ainda um pouquinho antes do início da Copa do Mundo que o Campeonato Brasileiro deu aquela pausa, pois hoje temos de volta o Campeonato Brasileiro, a sua 13ª rodada. Assunto, claro, que a gente vai tratar em todos os detalhes no Seleção Sport TV, que tá começando, hein? E com a gente. Pô, agora. Felipe Andreoli. Cheguei mais cedo, aí fui lá no Egol, entrando no estúdio, já me botaram pra dentro. Falei, eu sei, então ficou aí, vamos aí, vamos embora. É uma zona mista com um Egol e um Seleção. E agora, depois, troca de passes. Não perca, o Felipe Andreoli vai estar lá também. Não, brincadeira, não. Onipresente, Felipe Andreoli. Seja bem-vindo aqui, Andreoli. Obrigado, valeu. Fabi, nossa campeoníssima Fabi, que prazer tê-la aqui conosco no Seleção. Tudo bem, Fabi? Prazer e responsabilidade aqui. Falar de futebol tem que ter... O nosso fundo de quadra tá garantido, né? Nosso passe na mão tá... Hein? Garantidíssimo. Só consagração. André Hernan, o mito André Hernan. Tudo bem, João? Da Copa para o Mundo. Diga lá, Hernan, tudo bem? Estamos ontem, né? Atividade do Campeonato Brasileiro. Estava ontem lá no Palmeiras, cobrindo o dia a dia. Vai ter um clássico importante contra o Santos. São Paulo hoje vai tentar diminuir a vantagem pro Flamengo. A preparação foi boa do São Paulo. A gente pode falar daqui a pouco mais sobre esses bastidores aí desse trabalho do Aguirre que está tomando corpo. E tem gente chegando hoje sendo relacionado pela primeira vez no São Paulo, que é o Gonçalo Carneiro. Um cara que gera muita expectativa e o São Paulo bota muita fé nesse jogador. É bom porque o Hernan já trouxe um pouquinho daquilo que vai ser o nosso primeiro tema aqui, né? O confronto entre Flamengo e São Paulo, que reúne exatamente dois dos 3 melhores times do Campeonato Brasileiro até aqui. Mas antes da gente começar a falar, e tem uma boa já para vocês três aqui, porque o tradicional quem é melhor, comparando time com time e vocês tendo que votar... Antes disso, para vocês já irem imaginando o que vem pela frente, vamos lá para a rodada do Campeonato Brasileiro, para a gente relembrar aqui, então, os jogos que compõem essa 13ª rodada. Muita gente ficou apenas, né, olhando lá Grupo A, Grupo B, Grupo C de Copa do Mundo e assim vai, e esqueceu, né, da série dos jogos, então, que compõem essa 13ª rodada. Ceará Sport, Sport TV mostra hoje a partir de 6h30 da noite, então, o jogo. Tem Vitória e Paraná, tem Flamengo e São Paulo, Corinthians e Botafogo, Grêmio e Atlético Mineiro. Estes são os 5 jogos da quarta-feira. Amanhã, outras 5 partidas, hein, para movimentar legal esse meio de semana. Cruzeiro e América, Chapecoense e Bahia, Vasco e Fluminense, Santos e Palmeiras e Atlético Paranaense e Internacional. Temos 3 clássicos estaduais na rodada, né? Todos eles amanhã. O Cruzeiro e o América, o Vasco e o Fluminense, o Santos e o Palmeiras. Mas claro que os jogos de hoje também, né, tem toda uma importância. Afinal de contas, Flamengo e São Paulo, Corinthians e Botafogo e Grêmio e Atlético Mineiro são 3 dos grandes clássicos que a gente tem aí no futebol brasileiro. Então, de cara, vamos para Flamengo e São Paulo? Vamos começar a trabalhar nesse jogo aí que envolve o líder do campeonato, mas o São Paulo que está ali na briga, né? Para ser, quem sabe, também um dos protagonistas nessa retomada. E é jogo para casa cheia, a expectativa de um Maracanã aí para praticamente 50, 60 mil pessoas. O torcedor do Flamengo está empolgado, assim, né? Confronto direto. Diminuir um pouco a questão da tabela, o São Paulo está ali junto com o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro joga contra o Grêmio, né? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Então, o São Paulo, ele tem ido muito bem jogando fora de casa. Pelo menos assim, está tirando pontos importantes. E a ideia do Aguirre hoje é ir ao Maracanã e vencer o Flamengo. A preparação do São Paulo, tudo o que aconteceu durante essa parada da Copa do Mundo, a evolução do Nenê, a evolução do Diego Souza, do Everton, e aí tem um componente da lei do ex, que o Everton vai enfrentar o Flamengo pela primeira vez. Então o São Paulo está muito bem armado e o São Paulo, assim, vai hoje no Maracanã para vencer a partida. Legal. Vamos para a classificação, então. A diferença de Flamengo e São Paulo nessa disputa, e que tem o Atlético Mineiro também inserido, né, na briga aí pela ponta do campeonato. Ó, o Flamengo com 27 pontos, tem 4 de vantagem sobre o Atlético e o São Paulo, e a vantagem do Atlético no São Paulo se dá no número de vitórias, né, 7-6. O Inter aparece em 4º lugar com 22 pontos, aí nós temos o Grêmio, o Palmeiras, o Sport, o Cruzeiro, o Botafogo e o Corinthians, completando os 10 primeiros. Aí virando a página, Vasco, Fluminense, o América Mineiro, a Chape, o Santos e o Vitória ali no limite, e a mesma pontuação do Vitória para o seu grande rival, o Bahia, que abre a zona do rebaixamento, junto com o Paraná Clube, o Atlético Paranaense e o Ceará, que segue sendo o único time sem vitória depois de 12 rodadas. Então vamos começar a brincar. O negócio é o seguinte, quem é melhor?
do lado de Flamengo e de São Paulo. Os dois primeiros já pintaram aqui no nosso telão, ó. Diego Alves ou Sidão. Todo mundo vota, todo mundo pode argumentar, trazer eu vou pelo momento. Então vamos lá, Hernan, começa com você. O momento do Diego Alves é melhor. O Sidão está passando por um momento turbulento no São Paulo. Críticas até, de certa forma, eu vejo exageradas. Principalmente no caso contra o Palmeiras. A torcida pedia a saída do Sidão do time e quem banca o Sidão é o Diego Aguirre. Com o Diego Aguirre tem um componente de jogo e de treino. Quem está bem e quem se entrega ao 100% joga. Esse é o mantra do Diego Aguirre. E o Sidão vai muito bem nos treinamentos. A circunstância do jogo, aí a gente coloca... não vejo o Sidão falhando tanto, mas eu vejo uma insegurança do Sidão em relação a toda a crítica da torcida. Acho que nesse ponto ele precisa melhorar. Então, se a gente fizer o confronto com o Diego Alves, eu vejo o Diego Alves hoje na frente por conta desse momento. Porque o Sidão não se sente tão à vontade por causa das críticas da torcida de São Paulo, que hoje são muito grandes. Então, o seu voto é para Diego Alves. Fabi? Eu fico com o Diego Alves também. Acho que, acompanhando um pouquinho, todo mundo sabe que eu sou rubro-negra, mas acompanhando o início dele, acho que foi um pouco instável, né, do Diego Alves. Mas hoje eu já vejo ele totalmente adaptado e o momento também, acho que dele é melhor do que o Sidão. A questão da liderança, né? Eu acho que a própria liderança dele influencia. Sem dúvida nenhuma. Dá né? para perceber isso nas preleções ali, ele sempre muito participativo. Acho que hoje o momento é melhor dele. Fabi vai voltar nos 11 do Flamengo. Não, mas já que o André votou pelo recente, eu vou votar pelo histórico. Acho que o Diego Alves, até pela carreira, tudo que ele já jogou, a experiência, tudo, acho que o Diego Alves, no geral também, né? Não só no momento, mas também no conjunto da obra, o Diego é mais goleiro que o Sidão, né? Então temos 3 votos. 3 votos para Diego Alves contra o Sidão. Vamos para a lateral direita. E envolve a disputa do Rodinei com o Militão. Eu não vou influenciar ninguém, mas só para a gente lembrar que é algo que apareceu na imprensa. Mas, enfim, depois vocês vão argumentar os votos de vocês. Mas eu quero lembrar aqui que, assim que a seleção brasileira caiu fora da Copa do Mundo, daquelas listas de especulações a respeito de uma projeção para 2022... O nome do Militão aparecia como possível candidato à titularidade, inclusive no Catar. Sim. Mas, enfim, ponto, nova linha, travessão, vamos para a lateral direita. Não, mas eu acho assim, né, que era exatamente o que eu ia falar. Acho que hoje é bem páreo, assim, o Militão e o Rodinei, se você pegar, assim, o resumo de que cada um entrega. Mas acho que pelo nível de... Ele é muito promissor. Acho que o Militão é um jogador, assim, que... tem tudo para realmente estar ali nas próximas seleções. Eu gosto muito dele, ele é muito rápido, ele ataca bem, né? Bom, eu gosto de lateral ofensivo, visão de jogo, acho que joga muito. E faz mais de uma posição. Exatamente, zagueiro, isso é bom também, de zagueiro. Faz volante também, pode proteger a área e faz a lateral direita muito bem. Cada vez está contando mais isso também, né? Da polivalência. É um jogador que quando bater na Europa, e assim, eu digo, a informação que hoje a gente tem no São Paulo é que ele realmente não vai renovar o contrato, que vai embora mesmo para o futebol da Europa, muito provavelmente para o futebol português. Mas aí o São Paulo não ganha nada nessa história? Não, porque ele já pode assinar pré-contrato, então sairia de graça. O São Paulo tentou fez 3 propostas para ele em mãos, propostas boas de renovação de contrato, mas aí o staff pai, que também influencia muito, empresários... mas para sair no final do ano, né? Eles não quiseram ouvir, para sair no final do ano. Ele completa a temporada e depois vai embora para outro time, destino provável. De graça. Mas hoje, em relação à comparação, o Éder Militão está muito à frente, eu diria. E você, muito à frente. Olha, não sei se... questão do futuro e tudo mais, não sei se tem uma distância enorme. Acho que o Rodinei é um outro cara que se entrega muito. O torcedor do Flamengo gosta desse tipo de jogador que se entrega. Ele tem vindo bem no Flamengo, né? Tem jogado bem, atuado bem. Mas, obviamente, em perspectiva de futuro, acho que o Militão ganha essa disputa, essa parada aí. Não, e sobre o Rodinei, se a gente for buscar a maneira como ele assume a titularidade no Flamengo, ele ganha aquela disputa com o Pará no momento de instabilidade dos dois, inclusive. Não se tinha uma certeza de qual dos dois, no instante em que o Rodinei ganha essa posição, seria realmente um lateral para ter a responsabilidade toda, para ser esse cara de confiança. À época, quem é que treinava o Flamengo? Era o Zé? Se não me engano, era o Zé Ricardo. Foi quando aconteceu, de fato, o ano passado. A assumida do Rodinei na função. Foi, né? Com o Zé Ricardo. Zé Ricardo. Então, mas ainda existia uma certa desconfiança com relação ao potencial tanto do Rodinei quanto do Pará. E você vê que não se questionou mais depois. Né? Em muitos momentos. Chegaram a se alternar, claro. Chegaram a se alternar, inclusive. Mas quando o Rodinei passou a ser titular,
não se questionou mais um Pará, por exemplo, disputando vaga. Mas às vezes ele botou também os dois, inclusive, não jogou com o Rodinei aberto ali mais pra frente também. Sim, botou teve isso. o Rodinei jogando em outras posições. Teve também, Pela né? entrega, ele é um jogador que se entrega demais assim, ao clube. No quesito ofensivo, assim, o Rodinei, ele tá um pouquinho à frente do Militão. O Militão vai ao fundo, cruza bem, mas ele tem essa característica um pouco mais defensiva, o Militão. Até por jogar como zagueiro, até como jogar também como primeiro volante, mas no conjunto da obra, de ser promissor, de ser um jogador que muito provavelmente vai estar numa seleção brasileira, numa próxima Copa, ou vai brigar por vaga, porque já vai ter um período de... Por que não agora nas próximas convocações também, né? E na Europa vai ganhar muito, assim, até a questão física, ele vai crescer o futebol dele na Europa. Então, pelo conjunto da obra, assim, pelo futuro promissor, está na frente, mas o Rodinei é um excelente jogador também. Muito bem. Então, nós temos aqui, por enquanto, o Diego Alves e o Militão, né? Formando a nossa seleção entre Flamengo e São Paulo, que é um dos grandes jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para a defesa, então. Trazendo aí Hever e Arboleda. São os dois zagueiros duro, que hein? abrem. É duro, né? Passar para o Fabê. Ih, mas toca com qualidade, né? Sempre. Toca com qualidade. Responsabilidade. Eu vou ficar com o Hever. Acho é um jogador, assim, do ponto de vista... Aliás, de defesa, acho que eu posso tentar opinar um pouquinho, que é o Eu é que não vou falar de defesa aqui, da minha característica. É um cara que passa muita segurança, é um cara que é o grande líder, eu acho que hoje do grupo, junto com o Diego Alves. E ele teve problema de contusão também, mas eu vou ficar com o Hever. Não vou... Eu acho que até o Hever, até porque ele chegou numa baixa, né, no Flamengo, assim, ele não chegou tão prestigiado, não chegou, trouxemos o Hever, né, foi meio, aproveitar que ele tá num momento ruim, o Flamengo trouxe o Hever e eu acho que ele se recuperou com o Flamengo, né, até liderança, capitão, acho que eu tenho gostado do Arboleda também no São Paulo, acho que ele tem ido bem, mas pelo esse contexto até do Hever aí, eu vou ficar com ele. O Arboleda, ele estreou no São Paulo fazendo gol num clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Foi uma derrota do São Paulo e ele fez o gol e assim, era um jogador que, por exemplo, a diretoria apostou na contratação dele, inclusive o departamento de análise de desempenho de São Paulo, assim, eles viram que os números do Arboleda não eram muito bons. Até chegou a ficar em dúvida, assim, o Rogério Ceni era o técnico na época do São Paulo, ficou em dúvida, sai com o contrato, esse equatoriano, aí a diretoria bancou, trouxe o jogador, ele chegou, estreou, se sentiu bem. A baixa do Arboleda no São Paulo foi porque a seleção do Equador, e ele é titular da seleção do Equador, não foi para a Copa e começou a cair, teve problema político lá no Equador, e aí o futebol dele não rendeu tanto. E assim, agora ele está numa retomada muito legal, e ele é titular com o Aguirre. Quando o Aguirre não está fazendo o rodízio ali entre os zagueiros. Mas ele é um jogador que é garantido, a torcida gosta, mas eu vejo o Hever mais completo, assim, um jogador mais completo, assim, um jogador que é capitão, que é líder. O Arboleda não tem essa liderança toda em cima no São Paulo, então eu voto no Hever. E o Hever ainda teve a questão de problemas de lesão junto com o Rodolfo e que abriu espaço para Léo Duarte, para Tuller, que são os meninos que estão chegando aí para também brigarem por esse posto. O Juan vai se aposentar no final do ano, né? Então, naturalmente, vai se abrir essa disputa para quem sabe jogar ao lado do Hever. Pô, deve ser um privilégio, né? Ter esses dois zagueiraços aí, né, convivendo no dia a dia do clube. Pra essa molecada... Absorver, né? A gente viu muito agora na Copa, o Júlio César, um dia que teve central da Copa e o Zona Mista, ele se encontrou com o Vinícius Júnior. Você vê a intimidade que eles já tinham em tão pouco tempo, o que foi importante ali, esses moleques realmente estão ali absorvendo e colando nesses caras, Juan, o Hever tem essa característica. Júlio, para ganhar experiência, ganhar a história que esses caras podem passar. Né? E a nossa escalação hoje, essa comparação que a gente está fazendo aqui, é baseada na formação que está se definindo pro jogo, correto? Então agora a gente vai colocar o Léo Duarte e o Anderson Martins. Há quem pergunte, mas o Juan vocês deixaram de fora. Não, é que é baseada exatamente na formação que Flamengo e São Paulo vão colocar em campo, né? As projeções que nós temos de escalações para o jogo de hoje. Então, por isso, nessa passagem agora do Léo Duarte com o Anderson Martins, exatamente, são os jogadores que vão atuar hoje. Léo Duarte e Anderson Martins. O Anderson Martins teve muitas lesões quando chegou no São Paulo. Foi uma aposta do Ricardo Rocha. Ricardo Rocha apostou no jogador, pediu a contratação, foi lá, enfim, trouxe... Mas ele teve um problema na nuca, um problema de cervical, que incomodava, ele não conseguia treinar. Então, ele jogava muito bem uma partida, depois, no dia seguinte, na recuperação, ele já sentia dor e ficava no departamento médico mais uma semana.
Então, ele teve esse problema de lesão, assim, que atrapalhou a sequência dele no São Paulo. Agora que ele está conseguindo ter uma chance e uma sequência no São Paulo com o Aguirre. O Aguirre gosta muito dele. É um bom zagueiro, mas pelo momento eu vou ficar com o Duarte ali, que acho que está numa ascendência ali. E é jovem também, né? Mais um você, vou ficar por último, né? Vai, André. Eu acho que a passagem do Anderson Martins até antes, né, do São Paulo, que passou rápido pelo Corinthians, mas jogou bem, as chances que ele tinha, ele aproveitava. No também Vasco achei que foi uma aqui, boa no depois. Vasco, exatamente. Acho que ele tinha sido uma boa contratação do São Paulo. As lesões atrapalharam, mas o Léo tá subindo, tá numa crescente, né? Tá numa explosão, assim. Acho que é bom quando a gente também tem os times grandes apostando nessa molecada aí. O Flamengo tem que fazer isso. Eu acho que eu fico com o Léo também. Vai lá, Flamengo. Eu ia por essa linha de raciocínio, que é a pressão enorme de entrar, né, no lugar de um zagueiro consagrado, e a briga, a disputa ali, Rodolfo, é uma disputa muito grande. E a maneira como ele jogou, assim, seguro, sem comprometer em nenhum momento a zaga do Flamengo. Eu fico com ele também. Achei que pudesse dar empate, queria ficar por último para desempatar, mas acho que ele ganha, Léo Duarte ganha essa. Muito bem, então tá aí. E lateral esquerda, pra gente fechar a defesa, René e Reinaldo. Dupla caipira, né? Podia ser. Soa bem? Reinaldo, né? O Reinaldo tá numa fase espetacular. E é engraçado que no São Paulo fechou assim, um grupinho muito animado, que é o Diego Souza, o Nenê e o Reinaldo. Assim, tem um trio, é? Tem um trio ali, eles estão sempre juntos ali, assim, um brincando com o outro. E o Reinaldo, na última passagem dele pelo São Paulo, ele foi muito massacrado pela torcida e até, de certa forma, injustamente. Tudo sobrava no Reinaldo. E aí o Reinaldo foi para Ponte Preta, foi muito bem, depois brilhou na Chapecoense e voltou assim com um tapete vermelho no São Paulo. E ele voltou como rei, exatamente, como King Naldo. E ele voltou assim muito à vontade e muito confiante. E aí parece que a camisa do São Paulo não pesou mais. E aí fez essa amizade com os caras que hoje lideram o grupo do São Paulo. Está numa fase espetacular. Não, e você lembra que quando ele voltou para o São Paulo tinha especulação de o Corinthians querer contratá-lo, né? No Corinthians também e o próprio Flamengo. O Flamengo também chegou a se falar. Flamengo também. Então o São Paulo fez valer o acordo ali que tinha, dele voltar para cumprir o contrato, renovou o contrato e hoje é um cara que é absoluto ali na lateral esquerda. Queira ou não, tem uma das cobranças de lateral mais poderosas aí do nosso futebol, né? Um cara que usa isso bem a favor, né? Podia dar uma cambalhota, nem o cara da Copa. Mas arremessar dessa vez, né? Tem um bigodinho carisma também. Bigodinho é carisma. Bigodinho é carisma. É assim com o relator aí, André Hernan. Acho que ele tá numa boa fase, né, o Reinaldo? Agora a torcida tá amando ele. A torcida é aquela coisa, né? O termômetro, né? Volúvel. É difícil ser uma família, né? Que todo mundo amou o tempo todo, né? Eu vou ficar com ele também, Acho que o René também... Aliás, foi um problema do Flamengo, acho que ao longo desse esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Lateral esquerda, aí Everton jogou na lateral esquerda. Então, Trauco que não... que tá insatisfeito, inclusive, né? Pelo que a gente acompanha, mas vou ficar com o King aí, acho que ele é melhor. E são jogadores de características diferentes também, não são? São, né? Reinaldo mais ofensivo, o René aquele cara mais de contenção, né? Se a gente botasse o Trauco, por exemplo, na disputa, eu acho que isso equivaleria. Calma, Jada. É fome. É o russo, Equivaleria, ou russo. Mas os dois com características mais semelhantes, né? De laterais que atacam mais. O Reinaldo, ele no período da Chapecoense, o que chama a atenção, além de gols, de chegar muito bem à frente, também começou a se posicionar melhor atrás. E, por exemplo, o São Paulo, que às vezes joga com 3 zagueiros, dá muita liberdade para ele, mas ele sabe que ele tem que fazer uma função defensiva e que é importante nos times do Aguirre. Então é um jogador que está se adaptando também nessa questão defensiva e é um cara que está evoluindo. O futebol dele está evoluindo também lá atrás. Mérito do Aguirre nesse sentido para você? Mérito do Aguirre. O Dorival Júnior, o grande problema do Dorival no São Paulo é que não conseguiu acertar a defesa, né? O time tomava muito gol bobo. E o Aguirre, quando chega, o primeiro momento é arrumar a defesa. Teve muita dificuldade, agora tá estabilizado. Aí ele começa já o foco é o ataque. Aí o Diego Souza começando a fazer gol, o Nenê bem também. Então o São Paulo está começando a se equilibrar agora e é um momento importante do campeonato. Deixa eu lembrar aqui, a gente vai passar para o meio-campo agora, né? Ainda comparando os jogadores de São Paulo e Flamengo para o confronto e logo mais, um dos destaques dessa 13ª rodada. Que você também pode participar usando a nossa hashtag Seleção Sport TV lá no nosso Twitter.
Então mande a sua mensagem, colabore aí com o programa, sugestões, críticas, enfim, tudo é muito bem-vindo, desde, claro, com moderação, né? Com aquela tradicional educação que o nosso telespectador está acostumado aqui. Então, #Seleção Sport TV para você participar. Vamos lá.